Existem manuscritos antigos escondidos em arquivos monásticos que não ensinam rituais. Eles documentam consequências. O que acontece quando alguém escolhe parar de ser humano. E todos os registros começam do mesmo jeito. Não com lua cheia. Não com mordida. Não com feitiço. Começam com perda. Perda tão profunda que a pessoa não aguenta mais carregar o peso de ser humana. E quando alguém decide conscientemente abandonar sua humanidade, quando alguém pede em voz alta ou em silêncio para não sentir mais como humano sente, algo não tem nome nos registros. Não é chamado de demônio, não é chamado de Deus. É apenas descrito como o que habita nos lugares esquecidos. O que responde quando a humanidade é rejeitada. O antigo que oferece liberdade em troca de forma, e a troca é sempre aceita, porque quem pede está desesperado demais para questionar o preço. E o preço só fica claro depois, quando já não há volta. Século XIII, Floresta Negra, fronteira entre reinos germânicos. Crônica de uma vila isolada. Registra caso que os escribas chamaram de o lenhador, que pediu esquecimento. Ele tinha nome, família, 2 filhos pequenos, esposa que amava. E a peste chegou. M510 enterrou os 3, sozinho, porque ninguém mais queria tocar nos corpos. Ninguém mais queria se aproximar de sua casa. No sexto dia, ele queimou a casa, queimou tudo que tinha sido deles. E enquanto as chamas subiam, testemunhas dizem que ele gritou algo para o céu. Não era oração, era exigência. Tira isso de mim, tira essa dor. Eu pago o que for preciso. E então foi para a floresta. E Novel 2, semanas depois, começou a aparecer na vila, apenas para trocar madeira por sal e ferramentas. Não falava, não olhava para ninguém, apenas pegava o que precisava e sumia novamente nas árvores. Mas as pessoas notavam mudanças. A cada visita, ele estava diferente. Primeiro foi a postura, mais curvado, como se andar ereto doesse. Depois foi o olhar, vazio, não vazio de tristeza, vazio de reconhecimento. Como se não lembrasse mais quem eram aquelas pessoas olhando para ele. E o cheiro, Deus, o cheiro, não era sujeira, era algo mais primitivo. Cheiro de bicho, os registros dizem. Cheiro de fera. Um comerciante, mais corajoso que o resto, tentou conversar. Perguntou se ele estava bem, se precisava de algo além de sal e metal. O lenhador olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez em meses, e disse, voz rouca, como se tivesse esquecido como usar. Pedi para não sentir mais, para não lembrar mais, e algo me ouviu. Mas o preço é esquecer tudo, não só a dor, tudo que me fazia ser quem eu era. E eu disse sim. Ninguém entendeu. Até que os animais começaram a aparecer. Não mortos por fome de lobos, não dilacerados aleatoriamente. Mortos com conhecimento, cortés precisos. Como se quem matou soubesse a anatomia humana e estivesse aplicando em corpos animais. Garganta cortada primeiro para sangria limpa, depois desmembramento organizado. Como açougueiro trabalha, mas feito com unhas e dentes. Caçadores seguiram rastros até uma toca. Não era construção humana, era caverna rasa coberta com galhos. E lá dentro encontraram o que restava do lenhador. Ele estava low, mas não os viu entrar. Estava ocupado, consumindo algo que os caçadores não quiseram identificar de perto. E quando finalmente percebeu a presença deles, não assustou, não fugiu, apenas virou a cabeça, devagar, e olhou. E os caçadores entenderam por que os manuscritos monásticos chamam essa transformação de morte da alma em vida. O corpo era humano, mas a forma como se movia, a forma como respirava, a forma como avaliava se eles eram ameaça ou comida. Nada disso era humano. Um dos caçadores, o mais velho, fez sinal de cruz. Reconheceu, tinha ouvido as histórias antigas, histórias de pessoas que fazem pedido nas sombras da floresta, que oferecem sua humanidade em troca de não sentir mais dor humana, e que algo aceita, sempre a cita, porque há coisas antigas que se alimentam de humanidade abandonada, que coletam identidades descartadas, que transformam desespero em outra coisa. Os caçadores recuaram, devagar, sem virar as costas, e quando chegaram na vila, avisaram, ninguém entra naquela parte da floresta. Não é mais nossa, é dele, é do que ele se tornou. Mas 3 meses depois, um dos caçadores voltou, sozinho, contra os avisos, porque era irmão do lenhador, e queria ver com os próprios olhos. Encontrou a toca vazia, abandonada, mas havia rastros que ele seguiu por quilômetros floresta adentro, até uma clareira.
e lá estava algo. O corpo ainda tinha forma humana, 2 braços, 2 pernas, cabeça, mas as proporções estavam erradas. Braços muito longos, dedos muito finos e recurvados, costas arqueadas permanentemente, e estava coberto, não com roupas, com algo que parecia pelo nascendo em lugares onde pelo não cresce, pescoço, ombros, costas, mas o pior eram os olhos. Eram olhos do irmão, mesma cor, mesma forma, mas o que havia por trás não reconhecia mais nada. Olhava para o caçador como lobo, olha para servo, avaliando, calculando distância, velocidade de fuga, chance, do abate. O caçador sussurrou o nome do irmão, uma vez, 2 vezes, e a criatura hesitou. Por um segundo, algo passou pelos olhos, confusão, como se estivesse tentando lembrar o que aquele som significava, o que aquele som costumava significar. E então, o momento passou, e a criatura virou, e correu, não em 2 pernas, em 4, rápida demais para ser humana, suave demais para ser desajeitada, como se sempre tivesse sido quadrúpede, e finalmente tivesse permissão para ser. O caçador voltou para a vila. Nunca mais falou sobre o que viu, mas escribas registram que ele começou a dormir com porta trancada, com faca debaixo do travesseiro, e que morreu 3 anos depois, em uma noite de lua cheia, garganta aberta, porta arrombada de fora para dentro. O lenhador nunca foi visto novamente por outros humanos, mas por gerações aquela parte da floresta permaneceu abandonada, porque nas noites de lua cheia ouviam-se sons, uivos que começavam quase humanos, como se alguém estivesse tentando formar palavras, mas a garganta não lembrasse mais como. Não preservado, apenas descrito como o homem que perdeu tudo e buscou esquecer. Século XIV, Guerra dos 100 Anos. Após a Batalha de Crécy, registros militares franceses documentam o caso de um soldado veterano. Tinha estado na linha de frente, visto amigos morrerem, matado homens com as próprias mãos, tantos que parou de contar. Quando a campanha terminou, ele pediu dispensa, não voltou para casa, não voltou para a família, foi direto para a floresta. Disse ao comandante apenas: "Não consigo mais estar perto de gente. Vejo os mortos quando fecho os olhos. Ucoou os gritos. Preciso de silêncio." O comandante entendeu. Trauma de guerra. Deixou ir. Mas o soldado não foi apenas buscar silêncio. Segundo os registros antes do PRT, ele procurou um ancião da vila próxima, homem conhecido por saber coisas antigas, coisas que a igreja não aprovava, mas tolerava porque eram úteis. E o soldado fez uma pergunta específica: "Como faço para não sentir mais? Como faço para apagar o que vi? O que fiz?" O ancião olhou para ele por longo tempo, e então disse algo que foi registrado por um escriba que ouvia a conversa. "Há um lugar na floresta, uma clareira onde 3 carvalhos crescem em círculo. Vá até lá na noite sem lua. Leve algo que foi seu quando você ainda era humano. Queime no centro, e enquanto queima, ofereça o que você quer esquecer. Diga em voz alta, nomeie cada memória, cada rosto, cada nome, e quando acabar, peça para não carregar mais o peso de ser homem. Algo vai ouvir, algo vai responder, e vai cobrar." O soldado perguntou: "Cobrar o quê?" E o ancião respondeu: "Tudo que te faz humano. Aos poucos, você vai sentir menos, depois vai lembrar menos, depois vai se importar menos, e no fim, não vai ser mais você. Vai ser o que resta, quando a humanidade é retirada." O soldado pensou, e disse: "Melhor que ser o que sou agora." E foi. Semanas depois, vilas próximas à floresta começaram a relatar ataques. Não ataques de bandidos, ataques de algo grande, algo rápido, algo que parecia saber onde pessoas estariam sozinhas, onde estariam vulneráveis. Um batedor militar foi enviado. Conhecia o soldado veterano. Tinham lutado lado a lado. E quando entrou na floresta, quando encontrou a clareira dos 3 carvalhos vaiacinses, ainda lá, restos de algo queimado. E podia sentir algo errado naquele lugar. Algo que fazia o ar parecer mais pesado. As sombras mais escuras. Ele encontrou a toca 2 dias depois, não muito longe da clareira. E estava ocupada. A criatura estava lá, dormindo. E o batedor ficou congelado, porque reconheceu e não reconheceu ao mesmo tempo. O rosto era do soldado, mais magro, mais anguloso, mas era ele. Porém o resto estava mudando. Pelos crescendo em lugares errados. Músculos se reorganizando sob a pele. Mãos com dedos muito longos. Unhas muito grossas. E mesmo dormindo, a criatura se mexia estranhamente. Como se o corpo não se lembrasse mais de como o humano dorme. O batedor começou a recuar.
silencioso, mas pisou em graveto, e a criatura acordou, instantâneo, de dormir profundo para completamente alerta, sem transição, e os olhos que o batedor conheciam, que tinham lutado ao lado dele, agora olhavam para ele como predador olha presa. A criatura se levantou, não como humano se levanta. Primeiro as 4 patas tocaram o chão, depois o torso se ergueu. Postura impossível para o humano manter, mas a criatura não era mais humano o suficiente para achar aquilo desconfortável. E então cheirou o ar, cabeça virando de lado a lado, farejando, e quando os olhos focaram no batedor novamente, algo mudou neles. Reconhecimento, breve, confuso, como se estivesse olhando para algo familiar através de neblina espessa. A criatura abriu a boca e tentou falar, tentou formar a palavra, mas o que saiu foi rosnado quebrado, sons desconexos, como se a garganta lembrasse que palavras existiam, mas não lembrasse como fazê-las, e então desistiu. Voltou para 4 patas e correu profundamente floresta dentro, rápida, silenciosa, até desaparecer completamente. O batedor voltou para o acampamento, relatou tudo, e o comandante tomou decisão. Aquela floresta era território proibido. Qualquer soldado que entrar será considerado desertor. Deixa o que está lá ficar lá. Os ataques continuaram por mais 2 anos, sempre durante luas específicas, sempre em padrão que sugeria inteligência, planejamento, até que pararam abruptamente. Caçadores que eventualmente entraram na floresta, décadas depois encontraram ossos em uma caverna profunda. Ossos grandes, alongados, alguns pareciam humanos, outros pareciam de lobo, a maioria parecia algo entre, e há marcas nas paredes da caverna. Arranhões. Alguns formam padrões quais como letras, quase como alguém tentando escrever, mas com mãos que não funcionam mais como mãos humanas funcionam. Como se no fim, a criatura tivesse tentado lembrar, tentado voltar e falhado. Em 1603, Jura, França, Jean Grenier, 14 anos, foi levado a julgamento. Caso real, documentado, acusado de ataques e consumo de vítimas. Jean confessou tudo. Mas sua confissão foi estranha. Disse que tinha feito pacto, que homem na floresta lhe ofereceu pele de lobo, que quando vestia a pele se transformava, que caçava, que o comia. Mas durante o julgamento, algo ficou óbvio. Não havia pele. Nunca houve. Jean estava descrevendo metáfora. Estava dizendo que tinha pedido para ser diferente, para ter poder, para não sentir culpa ou medo como humanos sentem. E algo tinha respondido. O juiz, Pierre de Lancre, estudou o caso extensivamente, e sua conclusão foi perturbadora. Jean não estava possuído, não estava louco, estava transformado, de forma que de Lancre não conseguia explicar, mas podia documentar. Jean andava diferente, de forma anormal, como se tivesse esquecido postura humana. Suas mãos eram estranhas, unhas muito crescidas, muito grossas, dentes afiados de forma que nutrição ruim não explicava, e comportamento puramente predatório. De Lancre escreveu em seu relatório: existem forças antigas, forças que precedem Cristo, forças que oferecem poder àqueles que rejeitam a humanidade. E Jean aceitou a oferta, não por maldade, mas por desejo genuíno de não ser mais menino fraco. E o que o atendeu deu o que ele pediu, mas transformou-o em algo que não pode mais viver entre homens. Jean foi condenado, não à execução, mas a confinamento em mosteiro, porque de Lancre argumentou: ele não é mais humano o suficiente para ser julgado como humano, mas não é animal o suficiente para ser tratado como animal. E algo entre. Jean viveu mais 7 anos. Durante esse tempo, nunca reaprendeu a andar ereto confortavelmente, nunca falou mais que frases curtas, nunca pareceu reconhecer que estava confinado, apenas existia como animal exist, sem preocupação com passado ou futuro. Morreu aos 21, causa desnutrição, porque recusava comida cozida, só aceitava carne crua, e quando pararam de fornecer, preferiu morrer a comer de outra forma. O padrão é sempre o mesmo, através dos séculos. Pessoa enfrenta trauma que não consegue suportar, perda, guerra, horror, dor tão intensa que ser humano parece castigo, e alguém oferece saída. Às vezes é ancião que sabe coisas antigas, às vezes é voz na floresta, às vezes é só instinto desesperado que leva a fazer o ritual sem saber que é ritual. Mas sempre tem 3 elementos:
isolamento, afastar-se completamente da sociedade. Porque transformação não acontece perto de civilização. Precisa de floresta, de solidão, de lugar onde a humanidade não é reforçada por presença de outros humanos. Oferenda, queimar algo que representa quem você era. Roupas, ferramentas, arma, algo físico que te conecta à identidade humana. E enquanto queima, nomear o que quer esquecer. Falar em voz alta, cada memória, cada rosto, cada arrependimento. Oferecer tudo para o fogo, para o que escuta do outro lado. E pedir explicitamente para não ser mais humano, para não sentir como o humano sente, para receber força, liberdade, poder que humanos não têm, mas que bestas têm. E quando os três elementos se alinham, quando o pedido é genuíno, quando o desespero é real, Algo Respond. A transformação não é instantânea, não é mágica no sentido de efeito especial. É lenta, progressiva, começa com mudança de postura, com sentidos aguçando, com instintos animais que sempre estiveram lá ficando mais altos que pensamento racional. E continua, pelos crescendo onde não deveriam, músculos se reorganizando, ossos se ajustando para a postura quadrúpede, dentes ficando mais afiados, unhas ficando mais grossas. Mas o pior não é o corpo mudando, porque aos poucos, memórias humanas começam a ficar confusas, rostos ficam difíceis de lembrar, nomes somem, linguagem começa a parecer estranha, desnecessária, e instintos animais ficam mais claros, mais fortes, mais corretos. Caçar faz sentido, marcar território faz sentido, evitar humanos faz sentido, e ser humano para de fazer sentido. E no fim, o que resta não é humano, não é lobo, é algo entre algo que tem corpo quase humano, mente quase animal, e não pertence completamente a nenhum dos mundos. Textos antigos concordam. Não há volta, porque o que faz você humano não é corpo, é memória, é identidade, é conexão com outros humanos. E quando você oferece isso voluntariamente, quando você queima isso literalmente e metaforicamente, o que algo antigo te dá em troca nunca permite recuperar. Você vira o que pediu, livre da dor humana, livre da culpa humana, livre da sociedade humana. Mas o preço é você mesmo. Parasite. Este vídeo apresenta uma reconstrução narrativa baseada em registros históricos preservados em crônicas monásticas do século XIII Floresta Negra, arquivos germânicos, documentos militares da Guerra dos 100 Anos, século XIV, registros franceses da Batalha de Crécy, 1346, e documentos judiciais de Jura. França 1603, caçou do Jean Grenier, julgado por Pierre de Lancre. As interpretações sobre transformação são análises de padrões documentados nessas fontes históricas primárias e secundárias. Os elementos sobrenaturais apresentados refletem as crenças e registros da época, preservados em manuscritos que ainda podem ser consultados em arquivos europeus.